Dia 10 de maio de 2022, a editora Autografia lançou o livro A Vida no Táxi, que é produto de uma dissertação que foi defendida por mim ao programa de pós-graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense. Esse livro também contou com o apoio de pesquisadores do NEPEAC, que é um núcleo de estudos e pesquisa que envolve temas relacionados à segurança pública e às práticas institucionais dos operadores do direito. O lançamento me pegou de surpresa, porque eu sabia que a minha dissertação estava para virar um livro, porém eu não sabia a data de lançamento. Quando comecei esse canal, eu me apresentei como motorista, mas eu também sou pesquisador da Universidade Federal Fluminense e faço pesquisas com temas relacionados a práticas regulatórias de mercado, segurança pública e mobilidade urbana. De certa forma, o vídeo de hoje é exatamente isso. Eu vou apresentar esse livro e falar das minhas motivações teóricas que me levaram a escrevê-lo. Mas antes de iniciar, eu queria pedir para vocês para me ajudarem a promover esse canal. Se vocês podem aí se inscrever, curtir ou até comentar. E tem mais uma surpresa, e para inscrito eu vou sortear 2 exemplares. O táxi ele tem servido de enredo para muitas histórias e reportagens, mas havia poucas pesquisas sobre o setor. E esse livro exatamente ele nasce com essa intenção de eu criar um registro para falar sobre o que é o táxi e como na verdade funcionam as práticas regulatórias de mercado. E de certa forma isso foi um estímulo para que eu escolhesse falar sobre esse tema. Como era o funcionamento da Lei Nacional de Mobilidade Urbana na prática. Eu também escrevi esse livro para falar sobre as práticas dos taxistas e quais seriam as principais reivindicações de classe. Mas também seria importante fazer uma crítica ao segmento. Nesse sentido, eu falo principalmente das suas discordâncias regulatórias com as empresas de aplicativo de carona remunerada individual. De uma maneira geral, esse livro ele se posiciona pela precarização do trabalho e aponta a agressividade dessas empresas de aplicativo na hora de submeter seu trabalhador e de se furtar das imposições que são colocadas pelas entidades regulatórias. No início do debate, era muito comum que os táxis fossem comparados com as antigas máquinas de escrever e o Uber seria equivalente a um computador moderno. Esse tipo de argumento ele foi amplamente divulgado, mas a realidade tem sido completamente diferente. Até porque os GPS eles já eram empregados por motoristas de táxi, por algumas empresas, e os antigos rádios de transmissão, que eram muito frequentes aí durante a década de 50, 60, 70, foi até o final da década de 90, eles foram sendo substituídos pelos aparelhos PDAs, lá pelos anos 2000. Depois da segunda década dos anos 2000, os antigos PDAs eles foram substituídos pelos sistemas mais modernos de GPS. E isso, de certa forma, teve um peso significativo, porque os motoristas de táxi eles são regidos por várias normas. Só a título de exemplo, um sistema de GPS para taxista ele só pode funcionar dentro de uma determinada área geográfica. Essa é uma imposição que é estabelecida por lei, porém as empresas de aplicativo não seguem essa lei. Não existe para empresas de aplicativo esse tipo de limitação territorial. Empresas e cooperativas de táxi conseguiam absorver todo esse aperfeiçoamento tecnológico assim que esses dispositivos eram postos no mercado. Atualmente, em 2022, esse tipo de analogia era exatamente um recurso de marketing amplamente utilizado pelas empresas para reivindicar uma vanguarda tecnológica. Foram mais ou menos aí com essas ideias que eu comecei a escrever esse livro e, acima de tudo, quais eram os discursos principais que estavam em voga ali, o que os taxistas falavam, o que os motoristas da Uber falavam e também os agentes reguladores sobre esse tipo de serviço que estava florescendo no mercado brasileiro. Nesse início de 2015, os taxistas eles estavam bastante dispersos e, de certa forma, até um pouco mesmo resistentes a essas mudanças que estavam acontecendo na Lei Nacional de Mobilidade Urbana. Só para você ter uma ideia, a cultura dos pontos de táxi tem aproximadamente 100 anos. E os taxistas estavam mais habituados a travarem disputas locais, seja por passageiro ou mesmo pelos pontos de táxi. E essas disputas geralmente não ultrapassavam uma área de um município. De certa forma, o que a Uber fez foi unir taxistas. Foi aí que motoristas de táxi entenderam que havia a necessidade de se criar um mínimo de consenso. Lançar lideranças de classe como candidato às eleições foi uma dessas opções. Esses profissionais começavam a criar ali grupos para reivindicar pautas regulatórias e principalmente a regulamentação das empresas de aplicativo que até aquele momento estava rodando sem nenhum tipo de legislação pertinente ao segmento. De 2015 para 2018, com a ajuda dos grupos de discussão de WhatsApp, os taxistas conseguiram construir um movimento muito coeso e denso e que, inclusive, esse tipo de movimento criou até mesmo uma espécie de solidariedade entre taxistas. Para citar um exemplo aqui, vale lembrar algumas mudanças que teve nos pontos de táxi. Antes da Uber, os taxistas estavam muito propensos a hostilizarem taxistas que não pertenciam àquele determinado ponto, que eventualmente precisaria de colocar seu carro naquele ponto que era estranho
e que não fazia parte do local de trabalho dele e muitas das vezes era hostilizado por aqueles taxistas. Depois da Uber, a Uber criou não só essa união, mas também um determinado tipo de solidariedade entre taxistas, que passaram a enxergar de uma maneira mais ampla que o movimento ele precisava de uma união independentemente da cidade da onde esse trabalhador estivesse rodando. O livro tem aproximadamente 200 páginas, está dividido em 3 capítulos, mas as considerações finais. Na primeira parte desse livro eu falo como é que se deu o meu aprendizado na praça, como é que eu aprendi a ser taxista. De certa forma, geralmente, para quem está começando a ser taxista, esse tipo de ensino ele é praticado exatamente pelos aqueles profissionais que são mais antigos naquele segmento, naquele ponto. Não só para você conhecer a geografia espacial da cidade, mas principalmente para você criar um laço de solidariedade na hora que você eventualmente vier precisar saber aonde as áreas ali que tem maior risco de assaltos, de roubo, e é um conhecimento que geralmente passa do mais antigo para os mais novos. Ainda nesse primeiro capítulo eu falo de um tema que me chamava muita atenção, que era sobre a violência urbana. Eu percebi que eu não via muito esforço do Estado brasileiro de criar uma política pública de prevenção para esses profissionais da mobilidade urbana, além de outros fatores de risco que o motorista geralmente ele está mais vulnerável, como as angústias, a síndrome do pânico, as depressões. Às vezes o motorista de táxi passa por situações extremamente traumáticas, que é característico desse tipo de ambiente de trabalho, e que vem alterar profundamente no humor desse profissional. Engarrafamentos, buzinas acionam esse tipo de gatilho emocional, e esses gatilhos emocionais colaboram muito para que tenhamos pensamentos intrusivos, que é uma imagem mental superdimensionada sobre alguma coisa. De certa forma, isso reflete muito na convivência social desse motorista, seja no ponto de táxi, até mesmo com amigos e familiares. Vale aqui colocar uma referência a um filme que retrata bem esse quadro, que é Um Dia de Fúria. É claro que o personagem possui um desequilíbrio, mas a crítica ao filme é pertinente para falarmos do que é ser motorista numa região metropolitana. E isso pode ser potencializado pelo calor que faz aqui no Rio de Janeiro, pelas notícias de corrupção política que o motorista geralmente ouve no interior do carro e até mesmo por uma eventual fechada que ele venha receber no trânsito. Ser taxista requer um equilíbrio emocional e um treinamento mental constante, mas de certa forma o cidadão comum ele também está vulnerável a esse tipo de embaraço. As exigências colocadas por um modelo econômico podem levar esse trabalhador às percepções de injustiça que ocorre com ele no dia a dia, reflexo de uma economia que está a todo momento ali criando duas classes sociais de pessoas, que é uma classe de privilegiados e o resto dos trabalhadores ali que lutam para sobreviver, sendo a classe trabalhadora exatamente a classe que faz essa economia gerar. Muitas das vezes esses trabalhadores ali têm que ficar mais tempo trabalhando, deixando de lado as confraternizações pessoais e familiares, para arcar com esse básico da sobrevivência, saúde, alimentação, moradia, principalmente o valor dos combustíveis, que teve uma alta bastante acentuada nos últimos anos. Quanto aos problemas de saúde, os motoristas também são vulneráveis, principalmente as dores lombares, por ficar mais tempo sentado ali dirigindo, além de doenças cardiovasculares como variação de pressão, derrame, infarto, que são doenças que estão mais propensas a ocorrerem em profissionais que estão mais expostos nesses ambientes hiperativos e violentos. Quanto à violência urbana, quem é motorista nas regiões metropolitanas sabe exatamente o que isso significa. Quando você comete uma infração de trânsito, certamente você receberá uma notificação de multa ali na sua residência. Mas se por um acaso o seu carro é roubado ou se você é vítima de assalto, tampouco aquele aparato eletrônico ali que te multou, ele não servirá de base nenhuma para nenhum tipo de investigação. Nos casos que eu pude acompanhar durante essa pesquisa, eu percebi que quando ocorria assalto a motorista de táxi, muitas das vezes os assaltantes eles faziam dentro de um sistema bastante comum, de anunciarem um assalto no mesmo lugar e levarem os veículos dessas pessoas já para os locais conhecidos. Eram perfis de assalto que eram muito parecidos e repetitivos. Muitas das vezes um só assaltante assaltava várias pessoas ao mesmo tempo. Porém, o Estado brasileiro não tinha o mesmo empenho de investigar esse tipo de violência que era muito comum entre os motoristas de táxi. Não há nenhum tipo de controle às empresas de desmanche, e isso pode até mesmo ocorrer dentro dos grandes galpões públicos. Certamente, você que é motorista aqui na cidade do Rio de Janeiro, você deve saber que isso reflete muito no valor da apólice de seguro que você vai ter que bancar. Aqui no canal eu tenho um vídeo que fala exatamente sobre isso. Agora no segundo capítulo eu falo como são os pontos de táxi. Falar sobre o ponto de táxi é importante, que é exatamente nesse espaço que o motorista, como eu mencionei lá no início, ele aprende a ser taxista. Também é onde ele consegue criar amizades que ele levam para a vida toda dele. Mas isso não significa dizer que um ponto de táxi é um ambiente predominantemente fraterno. Ali ocorrem várias disputas, seja por espaço até mesmo por passageiros. Nesse livro especificamente, eu me debrucei sobre como essas prefeituras, essas entidades federativas, elas organizam esses espaços específicos. Como é que ela faz para dar esse título público, que é uma autorização para que haja um ponto de táxi naquele determinado espaço. E o terceiro capítulo foi exatamente o que deu o subtítulo a esse livro. Uma análise sociojurídica dos conflitos e das regulações do mercado da mobilidade urbana.
Aqui eu estou falando exatamente da chegada dessas empresas de aplicativo e as principais divergências regulatórias que ocorreram ali com os motoristas de táxi. Inicialmente, essas empresas de aplicativo elas empregaram o conceito de mediação, mas logo no início esse conceito ele foi problematizado e foi questionado por vários segmentos, não só motoristas de táxi, mas também por vários agentes reguladores, porque a empresa não existe uma simetria entre a empresa e o motorista que está trabalhando. Ou o motorista se submete às regras da empresa, ou ele não consegue efetuar o cadastramento no aplicativo. De certa forma, isso lá no início não era tão problematizado, vindo até mesmo o motorista a se alinhar a esse tipo de conceito de empreendedorismo, alegando que como empreendedor ele estava ali amparado aos conceitos de mercado, que é um conceito do risco e da recompensa. Porém, pouco tempo depois, tivemos um surto de Covid e também houve a própria aprovação da Lei 13.640, que foi considerada a lei dos aplicativos, de forma que as empresas de aplicativo elas não poderiam ser mais qualificadas como ilegais. Antes da aprovação dessa lei, as empresas de aplicativo costumavam subsidiar o serviço do motorista. Assim que a empresa conseguiu a sua existência jurídica, esse tipo de subsídio ele passou a não existir mais. Além da própria empresa ter retirado o suporte jurídico que oferecia aos seus motoristas nas ocasiões que eles recebiam alguma multa de alguma entidade federativa. E para piorar a situação do motorista da Uber, as empresas de aplicativo passaram a aumentar de uma maneira muito mais agressiva o percentual de repasse. Essa categoria de motoristas que se auto-intitulavam como empresários passaram a reivindicar demandas do Estado brasileiro para compensar essas perdas depois que as empresas de aplicativo conseguiram sua existência jurídica. O conceito neoliberal dos riscos e da recompensa ele não durou muito. Mas o que a Uber ensinou para taxistas é que a segurança jurídica é um conceito extremamente arenoso e a lei não necessariamente regula, mas ela pode ser reiteradamente questionada. Por outro lado, apesar do poder econômico da empresa, os taxistas conseguiram construir um movimento muito denso que contrabalanceou essa relação de poder, de forma que os taxistas conseguiram frustrar os planos da empresa para monopolizar o setor da mobilidade urbana. Entre erros e acertos, taxistas eles conseguiram criar um movimento único. O livro ele descreve não só essas mudanças na Lei Nacional de Mobilidade Urbana, mas acima de tudo ele foi um registro desses acontecimentos, que é uma leitura aí fundamental para quem quer conhecer esse movimento de flexibilização das leis trabalhistas e também da precarização da mão de obra, sendo, porém, os taxistas os primeiros a sentir o seu impacto. Porém, não serão os únicos. Hoje em dia, o conceito de uberização já não é mais do segmento da mobilidade urbana, mas ele está avançando para outras categorias de classe, que vai desde a trabalhadora doméstica ao advogado. Esse trabalho também é uma leitura indispensável para aqueles que têm posição de liderança dentro da categoria, mostrando que o seu papel ele se assemelha de um general estrategista. Eu não estou querendo dizer aqui que é no sentido de impor uma determinada doutrina militar nem uma autoridade, mas de olhar essa sequência de acontecimentos com uma determinada frieza e pensar perspectiva de retomada de mercado. Porém, consciente da sua posição, reconhecendo as demandas de classe e os temas relacionados à segurança, os movimentos de flexibilização trabalhista e as investidas agressivas dessas empresas para atropelar leis e precarizar o trabalho, não só de taxista, mas também de toda a classe trabalhadora. Eu só gostaria de terminar esse vídeo agradecendo a vocês aí que puderam ficar até o final, apenas lembrando para vocês se inscreverem no canal para participar do sorteio. A chance é grande de você ganhar e eu vou anunciar por aqui mesmo. Agradeço a todos aí que puderam ficar até o final, muito obrigado.